Fala feras, como vai? Tudo bem? Pavani responde Gespôncio. E hoje eu queria tratar um tema que está sendo bastante comentado nas mídias sociais, até nos ambientes jurídicos, né? Que é a iniciativa que a Magazine Luiza adotou, essa prática de gestão que ela adotou, que consiste em fazer um programa de trainees. O que é um programa de trainees? É um programa que contrata profissionais para passar por um processo de treinamento com o objetivo específico de assumir postos de liderança nos momentos que o programa de trainee terminar. E ela fez um programa de trainee especificamente para aumentar a taxa de representantes negros na liderança. Então só participa desse programa de trainee os negros, porque o grande objetivo dela era maximizar a quantidade de negros em postos de liderança na Magazine Luiza. Então, essa é a prática, valorizada por alguns, desvalorizada por outros. Mas o que eu queria comentar aqui é como é que o REPG, como é que o nosso documento, os REPG, trataria dessa prática, ok? Então, o que o nosso documento versa sobre essa tática? Essa prática, esse processo, né, que ela falou e que eu assisti a entrevista dela no Roda Viva e pude entender claramente. Então o objetivo deles era aumentar a representatividade de negros num processo quantitativamente, percentualmente na liderança da casa. Como tinham poucos líderes, eles fizeram um processo como esse, que tem 20 vagas de liderança, e que querem que essas 20 vagas sejam ocupadas especificamente por negros. Por isso que só participa desse processo pessoas negras, né? Então, como é que o RPG diz isso? Então, temos vários itens que essa prática pode ser colocada, tá? No requisito especificamente de 7.1 do nosso RPG, que fala basicamente sobre estrutura, né, sistemáticas de recrutamento, seleção e integração dos colaboradores, essa prática seria desvalorizada. No subreferencial temático 7.1, essa prática seria super desvalorizada, porque o único critério que o RPG valoriza para fazer recrutamento, seleção e eventualmente integração, a capacitação para que o novo funcionário possa assumir e ser cobrado de desempenho, são 5. São critérios de competência que abordam 5 fundamentos. Ele tem que ter formação acadêmica aderente àquela função, ele tem que ter treinamentos específicos aderentes à função, ele tem que ter experiência aderente à função, então competência acadêmica, treinamentos específicos, experiência, determinado nível de aderência comportamental e desempenho, capacidade de performar, indicadores aderentes a isso. Qualquer coisa diferente dessas características não pode ser critério de contratação, ok? Então nesse item seria desvalorizado esse item. Agora, tem outros itens que a gente poderia falar, por exemplo, o requisito 7.3 do nosso RPG, né, o subreferencial temático 7.3, fala sobre remuneração. Lá, especificamente na remuneração, está claro, com todas as letras lá, não pode haver discriminação de sexo, raça, cor, orientação de gênero, etc. Não é o caso, a gente não está falando de remuneração, está falando de contratação para posto de liderança. Mesmo que isso fosse, quer dizer, privilegiar pessoas para alçar determinados salários sob ponto de vista da representatividade de sexo, está errado, seja negro, mulato, amarelo, branco, qualquer um. Então, no subreferencial temático 7.3 seria também questionado. Agora, tem um subreferencial temático que seria valorizado, que é o subreferencial temático 9.3, onde a gente fala sobre responsabilidade socioambiental externa. No subreferencial temático 9.3, especificamente no seu item 1 e 2, se não me falha a memória aqui, a gente, quer dizer, isso sendo considerado uma prática de inclusão social, é valorizado no subreferencial temático 9.3. Somente lá cabe uma valorização desse item.
mas utilizar isso depende de onde vai ser colocado. Se for considerado uma prática social de inclusão, a gente vai valorizar só no subreferencial temático 9.3, mas vai desvalorizar em outros itens. O que significa dizer, portanto, que uma prática é muito importante que a organização entenda que um processo deve ser avaliado em um lugar específico, né? Se ele quiser que o mesmo processo seja avaliado em itens diferentes do RPG, ele vai eventualmente ser desvalorizado em um e valorizado em outros. Se ele for considerado uma prática específica, né, um processo específico de recrutamento e seleção, será muito desvalorizado. Agora, se isso for considerado uma prática de inclusão, como sendo uma exceção e não uma prática estruturada, aí sim, somente no subreferencial temático 9.3 é que esse tipo de prática seria valorizada. Independente da opinião de uns ou outros, é assim que o RPG trataria esse assunto. Claro que ainda teria que ver se trata de uma prática estruturada com relação à estratégia. Por isso o subreferencial temático 9.3 ele está dentro do RT de arquitetura estratégica. Então tem todo um alinhamento com o que a organização pensa como estratégia. Se for estratégia da companhia e inclusão social, é extremamente valorizado lá no item 9.3, do subreferencial temático 9.3. Mas, sendo isso uma prática generalizada na companhia e tratando-a como sendo um processo pertinente ao 7.1, completamente inadequada, não cabe contratar pessoas com esse tipo de critério, está claramente estabelecido tanto nos RPG como no curso que a gente estabelece claramente esses conceitos. Ok? Espero que tenha sido agregador de valor esse conceito para você. Meu nome, não esquece de clicar no nosso canal de YouTube, clica lá no sininho para receber as notificações. Também dá um like nesse vídeo que estará nas mídias sociais. Meu nome é Orlando Pavani Júnior, primazia da gestão e comportamento empreendedor protagonista num único cara. Te vejo nos próximos vídeos.